Preciso olhar para frente. E a gente estuda a história para compreender o passado e, a partir da compreensão do passado, examinar o presente e fazer uma projeção para o futuro. No momento em que nós estamos realizando um debate transmitido via internet, nós fomos surpreendidos com uma das mais absurdas impugnações ao processo eleitoral. E esta impugnação, doutor Brandão, era contra o voto pela internet, contra o processo eletrônico, contra os avanços que representam a rede mundial de computadores. Diante disto, simboliza o que pode nos esperar pela frente se a magistratura brasileira não fizer a opção do avanço, se a magistratura brasileira não fizer a opção que é, neste momento histórico, nesta quadra da história brasileira, fundamental para se adotar. Eu não sabia que teríamos essa magnífica surpresa de podermos falar com o mundo através da internet. Lenin diz uma frase muito sábia, e acho que ele entende um pouquinho mais das coisas do que muitos de nós. Ele diz, muitas vezes é preciso dar um passo atrás para dar 2, 3 para frente. Isso ele escreveu na sua história de vida, com a sua experiência. E queria dizer sobre o processo eleitoral, e até aproveitando a presença do presidente Moza Valadares, dizer que não há nenhuma suspeita de fraude contra colega algum. O que nós fizemos ao impugnar o processo de votação pela internet, depois de ouvir um dos maiores especialistas em segurança de sistemas no nosso país, é que o sistema é vulnerável e por esse motivo, exclusivamente por esse motivo, nós não concordamos que a votação pudesse ser feita por esse meio. E fica esclarecido aos colegas que nos veem e ouvem pela internet que nós não somos contra a modernidade. Pelo contrário, eu fui o primeiro juiz no Brasil a fazer uma audiência com computador. Primeiro processo de apuração eletrônica de votos, quem levou no TRE de São Paulo fui eu. Portanto, se há alguém moderno há mais tempo, sou eu. Paguei um altíssimo preço por ser moderno. Mas fica aí dito que nós não somos contra, nós apresentamos um trabalho seríssimo que coloca em dúvidas. O próprio TSE e o próprio TRE do DF não aceita esse tipo de processo para validar as eleições brasileiras e não pode a mais importante associação dos magistrados do Brasil servir de cobaia para um processo experimental de votação pela internet, que é em tudo incompatível com o processo de votação por carta, porque votando por carta não teria como, se houver duplicidade de voto, anular um voto que venha pela internet. Isso eu quero dizer muito claro. Quais são os fatos? Os fatos concretos. Quem está se propondo a realizar a eleição pela internet para a MB não é qualquer empresa desconhecida, é o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Será que nós, magistrados, não podemos confiar no nosso próprio tribunal? Será que nós, magistrados, não podemos confiar, a exemplo do Dr. Carlos Brandão, como a JUF confiou na eleição pela internet? Isso demonstra de forma clara a distinção que há entre o avanço e aqueles que olham o mundo pelo retrovisor. É preciso lembrar de que quando se fala do quinto, não se está se falando apenas da boca para fora. A própria MB, ela propôs a ADIM 4078, que o candidato de oposição propositalmente omitiu. O que diz a ADIM 4078? Ela visa garantir de que as vagas destinadas à magistratura no STJ sejam efetivamente ocupadas pelos magistrados de carreira, porque esse é um tema que é fundamental. A magistratura de carreira tem direito a 22 ministros. Hoje nós só temos 15 ministros.
15 ministros. E esta medida foi adotada. Como foi também, e às vezes eu fico me imaginando, de fato, talvez pela experiência que o nosso opositor tem, ele tenha sido deputado ou senador, porque ele sempre coloca como se ele estivesse apresentando a proposta, como se ele estivesse apresentando a proposta, e se esquece de que os nossos maiores opositores no Congresso Nacional são justamente oriundos do estado dele, são justamente oriundos de São Paulo. Por essa razão, eu quero pedir a cada um dos colegas, quero pedir àqueles que nos assistem pela internet, pedir a confiança. Nós temos a vitalidade, nós temos a experiência e nós temos as propostas necessárias para levar a magistratura ao patamar que ela merece, para levar a magistratura ao século XXI, para tratarmos cada magistrado de forma igual, desembargador Alencar, porque todos nós somos magistrados e, como tais, somos avalistas da democracia brasileira. Por isso, precisamos ser tratados de forma igualitária. Muito obrigado. O 5º Constitucional. Não é mais possível convivermos com esta chaga na magistratura brasileira, que de nada contribui para o aprimoramento institucional do serviço que prestamos à sociedade. Nós falamos, de fato, sobre o 5º. Eu era presidente de uma associação de magistrados e tenho muita honra, de fato, de ter sido revisor do hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal de Alçada Criminal, ministro Henrique Ricardo Lewandowski. Tenho muita honra de ter sido colega dele. Ele guarda a nossa placa de juiz do Tribunal de Alçada, uma placa barata, lá no portal de entrada do gabinete dele. E eu falei, Ricardo, por que você pôs essa placa aqui? Ele disse, para lembrar que eu estou ministro, eu sou juiz. Foi vice-presidente da MB. Foi vice-presidente da MB. Eleito com um dos presidentes mais votados na história da MB. Portanto, é alguém que merece realmente a minha homenagem. Revisão e vamos até a morte. Um copo d'água, por favor. Se não me derem água, eu não consigo prosseguir falando. Nenhum projeto, nenhuma linha foi escrita a esse respeito. Portanto, quando nós falamos de 5º, que o 5º precisa ser aperfeiçoado, eu não falo de um binóculo. Eu falo porque eu tive assento no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. E lá eu tive que devolver lista porque um candidato havia sido reprovado 10 vezes no concurso da magistratura. E eu tive que devolver e dizer, e o Supremo nos obrigou a dizer por que estávamos devolvendo. E nós dissemos. Portanto, eu tenho autoridade para falar sobre 5º, porque mais do que ver por um binóculo, eu participei de indicações de 5º, que é um instrumento constitucional que existe. É fundamental para a verdadeira união, é fundamental para a unidade consistente, que tenhamos igualdade de condições. É fundamental que sejamos, todos nós magistrados, tratados de forma igual, que todos nós magistrados sejamos valorizados, que todos nós magistrados tenhamos condições adequadas de trabalho, que todos nós magistrados tenhamos os meios necessários para cumprirmos a missão de distribuir justiça. É preciso que a dotação orçamentária do Poder Judiciário seja revista para mais, mas também é preciso qualificar os gastos que realizamos no âmbito do Poder Judiciário, porque, sem dúvida alguma, todos nós somos magistrados, mas o primeiro combate, o front inicial, é a magistratura de primeiro grau. E ali há necessidade de equiparmos, há necessidade de dotarmos aquela magistratura dos meios necessários para cumprir a sua função. Eu imagino que nós estejamos em pleno século XXI, e em pleno século XXI nós temos demandas próprias do novo século. Só no ano de 2009 foram ajuizados 28 milhões de ação. E, infelizmente, em muitos lugares desse país, até no rico estado de São Paulo, boa parte da magistratura ainda trabalha com ferramentas típicas do século XX. Este gap, esta diferença, apesar da nossa enorme produtividade, nós somos os juízes mais produtivos do mundo. E quem diz isso
é o Banco Mundial. Nós somos os juízes que produzimos mais de 1.600 sentenças por ano. Quem diz isso é o próprio Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos na nossa capacidade total de trabalho. E ainda assim, não conseguimos vencer a grande quantidade de demandas. Por isso, precisamos mais do que nunca de uma AMB que tenha força, de uma AMB que se porte ao lado do magistrado, de uma AMB que tenha um discurso integrado com a sociedade, de uma AMB que se faça compreender junto ao parlamento. Eu tenho a compreensão exata, desembargador Haroldo, presidente do TRE do Piauí, eu tenho a compreensão exata de que nós temos a capacidade, que nós temos as condições, que nós temos a energia, que nós temos a força e a experiência necessária para cumprir essa missão. Por isso eu conto com o apoio e com o voto de cada um dos companheiros, dos colegas, dos associados, não só os presentes, como aquele que nos ouve pela internet. E eu queria dizer, caro Sebastião, tanto quanto você presidir uma entidade pequena, tanto quanto você, sei quais são as dificuldades financeiras de uma entidade do nosso porte, mas nunca, absolutamente nunca, deixei de honrar os nossos compromissos. Nunca deixei de repassar aquilo que arrecadamos da MB, aquilo que arrecadamos associado para a MB, porque temos a compreensão exata de que a nossa postura, de que a nossa história, de que o nosso comportamento é o que nos permite avalizar o nosso futuro. Nós vamos juntos, e vamos juntos porque acreditamos na magistratura brasileira. É uma magistratura que doa o seu sangue, que doa o seu suor, e a nossa entidade. Precisamos avançar, sim. Precisamos atualizar, sim. Precisamos ter uma postura, sim. Mas eu só quero lembrar a todos, avançamos dando passo para frente. Jamais, nunca olhando pelo retrovisor. Por isso, quero depositar aqui a minha confiança de que ainda teremos a votação pela internet, porque é inadmissível que haja qualquer tipo de desconfiança em relação à magistratura brasileira, porque somos homens honrados, honestos, trabalhadores e que cumprimos nosso dever funcional. Não sou partidário dessa aprovação, até porque meu pai faleceu com 72 anos e era um esportista. Lógico que eu não iria aprovar um tipo de emenda como essa, até pelo meu passado familiar. Joaquim Santana, meu amigo, agradeço pela pergunta e extremamente oportuna. Oportuna porque me permite tratar de um assunto que para mim é fundamental, que é a reunião de todas as magistraturas sobre o grande guarda-chuva da MB. Efetivamente, a Justiça Estadual representa 80% da movimentação processual nesse país. Mas nós não podemos deixar de nos lembrar da participação da Magistratura do Trabalho e da Magistratura Federal. Quero dizer o seguinte, se nós vencermos a eleição, um dos primeiros atos que nós iremos fazer é reunir a ANAMATRA e a AJUF, cujos presidentes têm uma excelente relação, para traçarmos um plano de atuação conjunta, sobretudo no âmbito do Congresso Nacional e no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Este será o primeiro passo para reunir todas as magistraturas no sentido de darmos uma direção única aos nossos interesses. Quero dizer também de que a AMATRA 18, que é a AMATRA 17, que é a AMATRA de Campinas. Esta AMATRA, nós fizemos contato e ela estará voltando para a MB tão logo termine o processo eleitoral. Tenho a compreensão de que é fundamental. O que é que garante a unidade da magistratura? O que garante a unidade da magistratura é o tratamento igualitário, é fornecer a todos os segmentos, a fornecer a todas as instâncias as mesmas condições e as mesmas ferramentas de trabalho. Sem isso, nós não teremos a verdadeira unidade. A magistratura, ela é nacional e deve ser tratada como tal, não só nas obrigações, mas também nos direitos. E eu quero dizer o seguinte, de que se nós efetivamente quisermos um judiciário forte, precisamos democratizá-lo com a participação de todos.